Olá, meus amigos leitores. Hoje eu trago um livro um pouquinho diferente para vocês. Vocês estão me pedindo para ler esse tipo de livro. Eu estou lendo vários livros diferentes. Eu gosto de aprender coisas novas e o objetivo desse canal é exatamente esse. É a gente ler junto, eu aprender e ensinar para vocês aquilo que vocês não têm tempo de ler. Afinal de contas, o apóstolo Paulo nos falou para ler de tudo e aprender de tudo, e aquilo que for bom, a gente retém. O objetivo desse canal é exatamente esse, onde você vai ter conhecimento para ser uma pessoa melhor e ajudar as outras pessoas a serem pessoas melhores. E hoje nós temos Samuel Weor Curso Zodiacal, exatamente um livro de astrologia. Vamos aprender coisa nova, né? Lembrando que a astronomia é o estudo dos corpos celestes, dos astros, das estrelas e dos planetas, e a astrologia é a influência que eles têm sobre a gente. E aqui eu descobri, inclusive, que tem dois tipos de astrologia, e aí vamos falar de uma específica e por que não a outra. Vamos lá. O Samael, esse nome aqui é um nome que ele usa, um nome literário, que significa vontade de Deus. O nome do autor é Vitor Manuel Gomes, e ele escreveu esse livro em 1951. Ele foi publicado pela Edsal, que é a editora da Igreja Gnóstica do Brasil, tem 126 páginas, dividido em 13 capítulos. É um livro bem curtinho, bem rápido, é bem facinho de ler. Ele vai dividir aqui em 12 capítulos, um para cada signo, e o último ali com um resumão geral das técnicas que ele apresenta para cada signo. Eu gostei de algumas coisas, principalmente porque não tem aquela astrologia balela que a gente vê nos jornalzinhos da esquina, né? Igual tinha antigamente. Justamente porque não faz sentido o cara que nasceu ali no dia 21 de um mês ser de um signo, então ele vai ter toda uma influência cósmica para que ele tenha aquele comportamento. É meio estranho você, hoje, no século XXI, pensar que o movimento do astro vai influenciar o comportamento de uma pessoa, e no dia seguinte que nasceu uma outra pessoa, o comportamento dele é totalmente diferente. Inclusive, ele cita aqui, por exemplo, o cara que nasceu sob a constelação de Touro, ele vai ser manhoso igual um touro, tem propensões a levar chifre igual um touro, e ainda vai ser um cara pesado, propensões a engordar igual um touro. Não faz sentido, né? Principalmente porque se você for pensar nessa questão de astrologia, nós temos os signos chineses que são colocados por ano. Então você vê ali que tem culturas diferentes falando sobre isso. Mas vamos ver o que esse livro aqui tem de importante para a gente aprender. Porque ele mesmo cita essas coisas que eu falei para vocês, e é interessante como é falado aqui. Ele inclusive cita que antigamente eram só 10 signos que eram estudados, aí é com um movimento de evolução ali da astronomia, foi se acrescentado mais 2 signos, então a gente vê que foram as coisas melhorando com o tempo, só que ainda assim a astrologia, isso, ele parou um pouco no tempo, ele ficou um pouco meio perdido ali, e até hoje não evoluiu, igual a astronomia evoluiu, por exemplo, para colocar que Plutão não é planeta. Aí nós vamos entrar nesse termo aqui, inclusive, porque ele vai falar que essa nomenclatura não interessa muito para a astrologia, porque a astrologia, isso mesmo. É fácil confundir, né? A astrologia seria o estudo dos astros, né? Então ele vai falar que o nome, se você coloca o Plutão como planeta ou não, inclusive ele vai colocar aqui a Lua como um planeta porque ela vai causar influência nas marés. Então a gente vê que realmente, aquele astro cria algum tipo de influência sobre a gente, afinal de contas, se influencia a maré, influencia também a água que está no nosso corpo. Você pode ver aí que muitos nascimentos, quem trabalha no hospital aí vê se que acontece no momento de lua cheia, então a gente sabe que tem alguma importância sim. E a Lua como planeta, ele vai colocar dentro do movimento dos astros aqui para influenciar. Ele vai falar que a astrologia, como a gente entende hoje, é uma astrologia aritmética. E por ser aritmética, uma astrologia lógica e racional, ela está errada. Achei interessante isso, porque a astronomia ela é aritmética, lógica e racional. E ele vai falar que você calcular a influência que esses astros têm sobre nós não pode ser feito por via matemática, tem que ser por uma via metafísica. E aqui ele vai ensinar justamente a via metafísica para que você possa fazer. Então ele fala que todas essas outras que são citadas por aí são fraude, e é para você tomar cuidado com essas fraudes que são citadas. Eu achei interessante, né? Um livro de astrologia falando que as outras astrologias são falsas. Então, fique ligado aí no que ele está explicando sobre isso. Para você que segue esse tipo de ramo, eu trago somente o conhecimento que está no livro. Ele vai falar, inclusive, que para você ter sucesso na vida, para você triunfar no bem que você vai fazer para si e para o próximo, você deve buscar o equilíbrio em todas as coisas. Então, mesmo com o conhecimento que você tem aqui, você vai ter que mediar a parte física com a metafísica, a parte profissional com a parte familiar. Tudo na vida requer uma questão de equilíbrio. Uma coisa que eu gostei bastante aqui é que os ensinamentos que ele coloca para cada um dos signos não se resume ou limita-se apenas para cada signo. Então, por exemplo, quando ele vai falar de Áries, ele vai falar ali quais são os atributos do ariano, né? Mas ele vai falar o que ele tem que fazer para melhorar, mas ele fala que isso pode ser feito por todos os outros. Então, os ensinamentos que ele dá é como se fosse escalonado por ordem, até que quando chega em Peixes, que seria o último, ele teria aplicado todos os ensinamentos anteriores. E eu achei isso bem interessante, porque exatamente assim, independente de você crer ou não na astrologia, ele vai estar falando para você aqui que esses ensinamentos são algo que vão fazer bem para a sua vida, igual eu acabei de falar sobre o equilíbrio. Ele vai falar, por exemplo, sobre as boas obras, que tudo aquilo que a gente faz, ele volta para a gente, que o mundo ele funciona como um eco.
ele ecoa dentro da sociedade numa causa e efeito. Eu vou deixar, inclusive, essa frase para vocês no short que ele raciocinou aqui. E isso realmente faz sentido, né? Independente de você crer que você nasceu numa posição cósmica ali do universo, dado o movimento de rotação e translação da Terra, você fazer coisas boas vai resultar em coisas boas para você. Não precisa você começar a atacar pedra nos outros na rua, que resultado você vai ter, né? Ou você vai preso como doido, ou alguém vai te tacar uma pedra de volta. Ele vai falar uma coisa que eu gostei, um termo. Ele tem algumas neologias aqui, e uma dessas neologias, ele vai falar sobre a fornicação das palavras, né? Não é uma neologia de fato, mas essa expressão fornicação das palavras não faz muito sentido, porque fornicação seria o termo de você adulterar ali com pessoas fora do casamento, ou um termo bíblico, ele vai citar bastante termos bíblicos aqui, cristãos de Jesus Cristo, então ele vai falar que a fornicação das palavras é aquele termo que Jesus usa, né? Que mesmo você pensar em fornicar, pensar em pecar, você já está pecando. E ele vai falar que fornicação da palavra, porque a palavra tem poder. Ele vai dizer que quando você fala, acontece. Então, tudo que você mentaliza, você consegue verbalizar. E essa verbalização, ele cria uma realidade daquele fato. Então, você tem que tomar cuidado da fornicação das palavras. Eu gostei desse termo, para você medir o que você fala. Por exemplo, olha um exemplo básico. Você conhece o cara, eu tinha um pintor que eu contratei, e ele gostava de chamar ele de mendigo. E eu falava assim, não, eu não quero te chamar de mendigo, porque ele falava assim, mas é humilde. Não, não é humilde, isso aí é você diminuir o outro. Humildade é você reconhecer quem você é, o que você é, e você não se sobrepujar sobre o outro. Você saber o seu lugar na sociedade, o dele, você contribuir, ele contribuir com você, você jamais menosprezar alguém, querer pisar alguém, querer subir. Eu te diminuir, te chamando de mendigo, me faz mal, eu quero o seu nome. Então ele revelou que o nome dele era Antônio, e eu passei a chamar de Antônio. Não chama as pessoas por apelido, as pessoas têm um nome, não tem nada mais gostoso para a gente ouvir do que o nosso nome. O nosso nome foi dado por nós, por nossos pais, e é algo importante para nós. Você chama as pessoas pelo nome. Então é isso que ele está falando sobre fornicação das palavras. Você tomar cuidado no linguajar. Você chamar uma pessoa de gordo, uma pessoa de feio, de alto, de baixo. Eu sei que às vezes é uma brincadeira. Essas brincadeiras é o que ele está chamando de fornicação das palavras. Para você tomar cuidado com tudo que você fala, porque essa palavra tem poder criador e volta para você. Vamos relevar isso em consideração, porque esse poder criador vai voltar a nosso favor. Ele vai falar sobre tenacidade, que seria aquela força de vontade que você tem de continuar e de fazer o correto e de persistir. Afinal de contas, a persistência é o que vai levar você aonde você quer alcançar. Nós trouxemos aqui a biografia do Ike Batista, por exemplo, vou deixar no card para vocês, onde ele fala exatamente sobre isso, né? Que ele estava cavando um pouco mais, enquanto os outros desistiram ali de encontrar ouro, ele cavou 1 metro a mais e encontrou milhares de ouro. Tenacidade é você continuar sem desistir. Uma coisa que eu não entendi, quando ele vai falar nessa parte da fornicação e da tenacidade, ele já volta de novo para a fornicação física, de fato, e ele vai falar que essa fornicação causa o câncer, e que o câncer físico que as pessoas têm é vindo dessa fornicação. Eu não entendi. Eu não achei uma correlação da pessoa, porque aquela fornicação que ele está falando já não é de adultério. Ele está falando que o ato sexual em si, mesmo ele legalizado dentro do casamento, quando ele é feito, ele causa o câncer. Se você segue um pouco de gnose, escreve aqui para mim o que ele quer dizer com essa questão de fornicação causar câncer nas pessoas. E isso ele vai falar justamente quando ele está falando do capítulo de câncer. É estranho, né? Uma pessoa que nasceu numa posição astrológica de câncer está sujeita a ter câncer porque o nome da astrologia é câncer. Mas eu acho que não faz muito sentido. Me explica aí, apesar de eu ter lido vários livros dele, eu tenho aqui para vocês uma coleção do Samael, já li basicamente todos, e eu acho estranho essas correlações que ele faz assim. De repente ele transcendeu no ponto onde eu já não consigo mais entender aquilo que ele está dizendo. Ele fala um pouco aqui sobre a decepção que ele tem com as escolas físicas e os valores que estão sendo ensinados por lá, mas essa decepção que ele tem não é a escola física do sistema educacional, mas a escola gnóstica. Ele diz que os mestres lá, eles chamam de mestre, né? Assim como a gente chama de pastor, de padre, de rabino, ele vai chamar de mestre. Ele fala que eles se corromperam e se venderam não só por dinheiro, mas para ensinamentos errados. E aí aqui ele vai fazer uma divisão entre ensinamentos que são voltados para atitudes benevolentes para si e para o próximo, e atitudes que são maléficas, que vai levar as pessoas a se perderem. E essa divisão que ele vai chamar de loja branca e de loja negra. Dentro dessa divisão, então, ele vai citar bastante valores aqui sobre princípios ali de espiritismo, de maçonaria, de satanismo, vai falar sobre tarô, vai falar sobre ocultismo, e é uma parte importantíssima onde ele vai concluir todos esses valores de bem, de mal, de branco e de preto, e desses ensinamentos que ele passa, que eu não vou citar aqui para vocês, porque eu não achei necessário, porque se é um curso, ou você faz o curso, ou lê o livro, ou participa do curso dele, né? Porque ele vai falar justamente que esses ensinamentos que estão aqui podem ser usados para o bem ou para o mal, então por isso que eu achei interessante deixar por conta de você encontrar esse ensinamento do livro, que eu quero trazer algo que vai tornar você uma pessoa melhor. É um dos poucos livros que realmente eu vou ficar devendo o conteúdo principal, que é essa parte de ocultismo que ele vai trazer aqui. Mas no finalzinho ele vai trazer sobre a cristificação da mente, que não interessa se você sabe tudo isso, se você não tem uma mente de Cristo. Aí vem aquela neologia, né? Cristo não é verbo, apesar de que ele é o verbo
da vida, o Logos, mas ele vai falar de cristificação da mente, é para você ter um pensamento voltado dentro dos valores morais que Cristo teve. Então, se Jesus veio no mundo como forma de Deus encarnado, e nos ensinou a sermos pessoas melhores, através da atitude com si e para o próximo, ele chama isso de cristificação da mente, e para nós fazermos a mesma coisa na nossa vida. Entendermos que os ensinamentos dele não é voltado só para o seu ego, para o seu orgulho, não é aquele que ensina na igreja, né? Para você ganhar mais dinheiro, para você ficar rico, para você ficar próximo, para você ter paz e benevolência nesse mundo. Não, é para você ter justamente uma pessoa melhor e ajudar o próximo a se elevar espiritualmente, sendo pessoas melhores. Eu achei muito interessante quando ele fala dessa parte da cristificação da mente. Ele usa bastante versículo da Bíblia isolado, e esses versículos isolados ele vai acabar criando interpretações erradas, né? É aquele velho termo, né? Que o texto fora de contexto gera um pretexto. A Bíblia ela tem uma exegese na hora que você vai ler, para você entender que aquele conteúdo que ele está explicando foi uma carta, um texto escrito grande para uma pessoa específica, num momento específico, numa época específica. Se para entender um livro que foi feito em 50, quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, já é difícil ter uma exegese, você pegar um livro de 500 anos atrás, já tem uma exegese difícil, mas tem um livro de 2000 anos. Inclusive, eu trouxe esse daqui como exemplo, porque aqui nós temos até hoje o Inferno de Dante, que é algo que a Escritura Sagrada usa de Hades e de Sheol ali, que a gente tem interpretação alemã do que é inferno, né? A gente tem a nossa visão de inferno até hoje como isso. E a visão de paraíso a gente não tem mais, porque a cosmologia ela evoluiu a um ponto onde a gente entende que os astros, eles não funcionam como o Dante previu ou escreveu aqui na Divina Comédia. Então ele fala exatamente um pouco sobre isso, né? Que a astrologia, a aritmética, ela evoluiu num ponto que ela não é mais igual a essa daqui. Então não faz sentido você imaginar que um planeta ali faz alusão à sua condição de vida, né? Nós trouxemos aqui para vocês também, eu vou deixar no card, o livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 5, que ele fala justamente uma piada sobre isso, né? Que eles estão em Rupert, um planeta ali depois de Plutão, e eles querem saber qual é a astrologia deles lá, dado que o movimento da Terra em relação ao cosmos, porque a astrologia considera ali a Terra mais ou menos como o centro, né? Para ponto de observação do cosmos, e eles estão em Rupert, o ponto de observação dele é outro, então eles não conseguem ver a constelação e saber o impacto que essa constelação tem do outro lado do nosso sistema solar. É engraçado, mas é algo que faz justamente sentido dentro dessa lógica, e é o que o Samuel está condenando aqui, é justamente essa astrologia aritmética, que ele chama aqui. Eu achei isso bastante interessante. O último ponto que ele coloca aqui, ele critica o catolicismo como seita. Ele está falando justamente que esse catolicismo ele alterou os dias cósmicos que justamente seriam... Eu não entendi, porque ele fala que os nomes das luzes dos planetas não faz diferença nenhuma dentro da astrologia, né? O que importa é a ação deles. Mas o nome da semana faz. Então ele falou que as ordens da semana seria segunda, quarta, sexta, domingo e voltaria para terça, quarta, terça e quinta. Então, essa ordem seria uma ordem importante para que ele fizesse o estudo zodiacal e o caso que os astrólogos aritméticos não conseguem fazer, justamente porque a Igreja Católica alterou esses termos, né? Que a doutrina aqui, gnose, vai seguir. Eu achei estranho, porque se o nome de um planeta não faz diferença, por que o nome da semana vai fazer? Basta você seguir o ciclo da Lua ali, num calendário, por exemplo, que a gente usa o calendário gregoriano, que é por volta do Sol, quem faz o ciclo lunar, por exemplo, os judeus, eles sigam ali através da Cabala, o círculo lunar, você conseguiria fazer os cálculos mais fáceis, né? Mas ele diz que não é feito por cálculo. Bom, de qualquer forma, eu acredito que esses valores que eu estou trazendo para vocês, como pessoas de cristificação da mente, de você usar palavras positivas, de você tratar o próximo como uma pessoa que é digna, que merece respeito, e você nem ter o pensamento de fornicação ou de palavra de fornicação, são valores ali interessantes que tornam você uma pessoa melhor. Eu sei que é um curso de astrologia, ele vai causar um pouco de impacto no começo, né, principalmente nas figuras aqui, falando assim sobre o ciclo cabalístico ali da zodiacal, né, dos zodíacos, mas tudo bem. Todos os livros são escritos para que a gente possa aprender. O C.S. Lewis vai trazer para a gente, inclusive nesse livro aqui, explicando como é que a gente faz uma leitura de um livro. Então, quando você pega um livro assim, às vezes causa um pouco de estranheza, já que a gente não conhece, pelo menos para mim, esse tipo de conhecimento é um pouco limitado, mesmo tendo lido outros livros dele, ele fala um pouco sobre isso, mas não tão profundo quanto esse daqui, sobre essa parte de astrologia. Então, o que o C.S. Lewis vai dizer? Que você não deve ler um livro pela capa, ou ler um livro pelo conteúdo. Você deve ler um livro pelo autor, que você deve fazer uma leitura ali, porque não existe comida, olha, presta atenção, gospel, existe simplesmente o conhecimento e o que você vai fazer com ele. Então aqui o C.S. Lewis está dizendo pra gente que nós temos um conhecimento e você retém o que é bom para você ou não. Para mim foi válido, para mim foi bom. Eu tenho certeza que eu poderia reter um pouco mais de conhecimento se eu tivesse uma maturidade um pouco maior nesse ramo, mas não é a minha área é outra. Se você tem um pouco mais de conhecimento
nessa área, descreve aqui nos comentários para mim. Eu peço perdão se eu falei alguma coisa errada, eu erro bastante, às vezes de propósito, às vezes não, mas o importante é que a gente está aqui para aprender, e esse canal tem essa intenção justamente de eu aprender. O objetivo do canal é difundir aquilo que está escrito no livro, e se eu tiver alguma coisa errada, mais uma vez, peço perdão e você escreve aqui para mim nos comentários para que eu possa corrigir e aprender muito mais com vocês. Fica aqui mais um grande livro e eu vou trazer para vocês o que vocês me pediram, hein? De todos os que eles têm aqui, para mim, esse é o melhor dele. Ele também é bem fininho, mas o conhecimento que esse livro traz é gigantesco. Foi o primeiro livro que eu li dele, já li livro de vários outros, do Rabulu, e o que eu mais gostei foi esse aqui até hoje. Inclusive, é um livro que eu aplico um pouco dos conhecimentos dele na minha vida e me torna uma pessoa melhor a cada dia. De qualquer forma, agradeço a sua presença até aqui e te espero no outro livro.